Fala, Ronildo, beleza? O vídeo rápido aqui para você sobre o fechamento jogando com 23 números com 14 fixos, precisando de apenas 9 jogos para fechar os 15 pontos, beleza? Eu recomendo que sempre que você leia essas informações aqui, elas são muito importantes para que você compreenda sobre as probabilidades, o que pode acontecer em caso de acertos, o que você pode ter de pontuações olhando esse local aqui. Eu vou montar um jogo aqui com você para fazer uma simulação. Você comentou que se errar os dois números, porque joga com 23, você vai ter os 15 pontos garantidos. Não funciona dessa forma. Então vou montar esse jogo aqui deixando o 6 e o 25 para fora. Poderia ser qualquer duas sequências de dois números para fora do jogo. Vou deixar essa aqui, qualquer sequência, não importa. Montar o jogo. 9 jogos. Colocar o seu nome aqui, para poder ficar mais fácil para identificar o fechamento aqui dentro da minha conta. Eu já estou posicionado aqui em cima do jogo que eu acabei de salvar, ok? Aí você comentou que se errar realmente os dois números que deixar de fora, vai ter os 15 pontos garantidos. Não funciona dessa forma. Quais foram os dois números que eu deixei de fora? Número 1 e número 8, ok? Então eu vou simular aqui com você, por exemplo, acertando 9 pontos aqui dentro e 6 pontos aqui. Ou seja, acertou os 15, conforme a sugestão que você passou aqui para mim. Se acertar os 15, vai ter os 15 pontos garantidos. Então, se você acerta dessa forma aqui, todos os seus bilhetes, vou clicar aqui em conferir o resultado. Olha só, premiação nenhuma. Vou clicar aqui no resumo de pontuação. Todos os jogos têm exatamente 7 pontos. Por que isso aqui aconteceu? Mesmo acertando os 15 pontos. Então, todos os jogos têm exatamente 14 números do grupo 1, que são 14 números fixos, e ele completa com o restante com um número do grupo 2. Então, vou mostrar aqui para você novamente aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para conferir o resultado. Deixa eu fazer uma simulação aqui de novo. Não vou escolher nem o número 8 e nem o número 1. Conferir o resultado. Olha só, nenhum bilhete pontuado. Então, todos os jogos têm exatamente 14 números do grupo 1 mais um número do grupo 2. Então, para que você tenha pontuações, você precisa, que você tenha os 15 pontos garantidos, conforme você comentou, você precisa acertar os 14 números desse grupo. Se você acerta apenas 13, mesmo acertando os 15, você já não consegue ter os 15 pontos mais. Então, por exemplo, vou escolher aqui, ó, 13 números, 13 acertos desse grupo e 2 pontos aqui. Acertou os 15 pontos, ok? Vai ter os 15 pontos? Não tem os 15 pontos. Por quê? Porque todos os jogos têm o número 10. E o número 10 não foi sorteado aqui nessa escolha. Vou clicar em conferir o resultado, 2 bilhetes e 14. Para a gente visualizar aqui, todos os jogos foi perdido o número 10. Você pode ver que não tem o número 10, que é um número fixo. Se eu tirar um número daqui, colocar aqui, o máximo de 13 pontos. 13 pontos. Vou tirar um ponto daqui e colocar um ponto aqui, máximo de 12 pontos. E assim por diante. Então, para que você tenha os 15 pontos, tem que acertar os 14 números desse grupo e mais um ponto aqui. Aí, acertando dessa forma, matematicamente vai ter os 15 pontos. Olha o bilhete com 15, mais bilhetes com 14 pontos. Então, de nada adianta, por exemplo, acertar os 15 pontos e acertar um monte de números aqui dentro desse grupo e acertar o restante aqui, por exemplo. Vou simular aqui com você, 7 acertos, ou seja, eu tenho 7 pontos aqui. Então, nesse caso aqui, teremos no máximo pontuações com 8 pontos. E 8 pontos na Loto Fácil, a gente sabe que não paga nada. Ó, 7 pontos, 8 pontos, 8 pontos, alguns jogos com 7 e alguns jogos com 8 pontos. Então, precisa acertar uma quantidade altíssima de números fixos. Por isso que o fechamento ele se torna mais difícil, porque precisa acertar números fixos. E nesse caso aqui, joga-se com 14 números fixos. Olha aqui, 9 acertos dos fixos, mais 6 pontos, ou seja, acertou os 15 e não consegue ter pontuações. Agora sim, acertando 10 fixos, mais um ponto aqui, automaticamente já vai entrar na faixa de pontuação. Agora 12 pontos, 13 pontos, ou seja, estou acertando números fixos, 14 pontos
E agora, se eu colocar automaticamente aqui, vai pontuar o bilhete com os 15 pontos. Então, não é um fechamento tão simples assim. Por quê? Porque precisa de 14 números fixos. Aqui que você comentou, por que não joga lá no grupo com 22 números, com 9 fixos, se eu não me engano, né? O pessoal do grupo, eles não gostam muito de jogar com número fixo. Por quê? Porque tem essa dificuldade de acertar números fixos. Não adianta nada acertar os 15 pontos dentro da escolha e errar aquele monte de número fixo. Não vai ter pontuação nenhuma. Então, jogar com número fixo ele é mais específico, ele é mais pontual. A gente consegue diminuir a quantidade de jogos e automaticamente o jogo ele fica mais barato. Em contrapartida, ele vai exigir que a gente acerte exatamente os números fixos que a gente coloca dentro do fechamento combinatório. Então, a balança tem os seus prós e os seus contras, ok?